Nós estamos, então, vamos examinar hoje o capítulo 16 de Números, um dos mais longos, mas fiquem tranquilos, eu espero terminar no horário. Não houve... Bom, capítulo 16 descreve uma das maiores rebeliões havidas na história do povo de Israel na condução rumo à terra prometida. Não houve rebelião mais séria do que a que é registrada neste capítulo. O líder da rebelião foi Corá, que era filho de Levi. Como os irmãos sabem, a tribo de Levi foi separada por Deus para servir a Deus de uma forma especial, primeiro no tabernáculo e depois no templo. Eles não trabalhavam no campo, não eram pecuaristas, não eram agricultores, mas se dedicavam ao serviço no templo, antes dele no tabernáculo. Mas Corá era um levita, e levita porque filho de Levi, que por sua vez era um dos 12 filhos de Jacó. 13 se contarmos com Diná, né? Bem, Corá então foi o líder da rebelião. Com ele, Datã, Abirão, que eram filhos de Ruben, o primogênito de Jacó, e mais 250 líderes proeminentes, pessoas de grande importância no contexto do povo de Israel. Corá, Datã, Abirão e mais 250 líderes da congregação, com palavras fortes, atacaram Moisés e Arão. O verso 3 diz: se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Não foi a primeira rebelião. Várias ocorreram antes. Em Números 12, nós temos uma rebelião que foi de Arão e Miriam, sua irmã, contra o próprio irmão. Mas foi algo bem restrito e circunscrito ao contexto da família. Não foi algo que foi assim divulgado, foi uma coisa bem, eu diria, mais oculta, porque no seio da família. Mas em Números 16, a rebelião foi coletiva. E o ataque foi franco, direto, aberto, ostensivo. E nesta situação, nós perguntamos qual é a posição e atitude pessoal de Moisés. Como Moisés reagiu à crise e como respondeu aos rebeldes. A primeira atitude de Moisés diante da rebelião foi cair sobre o seu rosto. O texto diz: quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. A NVI diz assim: quando ouviu, Moisés prostrou-se rosto em terra. O texto original diz o que a NAA diz: Moisés caiu sobre o seu rosto. Mas a NVI explica o que significa cair sobre o rosto. Moisés prostrou-se rosto em terra. É aquilo que você vê hoje, normalmente, quando os meios de comunicação divulgam como os muçulmanos adoram nas mesquitas. Eles se dobram e se prostram no chão, e era assim que o povo de Israel fazia com relação a Deus. Aqui, no caso, quem fez isso foi unicamente Moisés.
Então, diante da rebeldia e da rebelião ostensiva, direta contra ele, ele fez uma única coisa: ele se prostrou diante de Deus, rosto em terra, humilhando-se diante de Deus e reconhecendo: olha, eu estou aqui a teu serviço, a causa não é minha, a causa é tua. Então, essa é a atitude certa de todo servo de Deus deveria ter sempre. O povo estava nervoso, muitos falavam, mas só Moisés prostrou-se no chão. Moisés conhecia a autoridade, eu estou falando a autoridade de Deus. Mostrou-se dócil e revelou não ter nenhum sentimento pessoal quando não se defendeu, quando não mostrou irritação. Depois de prostrar-se rosto em terra, Moisés dirigiu-se aos rebeldes. Primeiro ele falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, verso 5, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Ele não está falando dele, ele está falando especialmente de Arão, que era o que mais tarde veio a ser chamado nas Escrituras de sumo sacerdote. Era aquele que era o sacerdote mor. Os filhos de Arão também eram sacerdotes com ele, mas os filhos de Arão estavam sujeitos à liderança do pai. Então, eles estavam questionando não só a liderança de Moisés, mas também o fato de Arão, que, por razões que só Deus sabe, era irmão de Moisés e que Deus escolheu para ser o sacerdote e aquele que representava Deus nas coisas relacionadas ao culto. Então, por isso Moisés falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Ou seja, Deus vai aceitar aquele que ele quiser. Moisés não teve que lutar, não se atreveu a dizer algo de si mesmo, sabia que o Senhor mostraria quem era dele. Moisés tinha fé, por isso atreveu-se a confiar tudo a Deus. O Senhor faria o julgamento do Senhor na manhã seguinte, quando todos comparecessem diante de Deus com incenso. Todos aqui, nós estamos nos referindo àqueles que compunham a multidão de 250 homens que se rebelaram junto com Corá, que se tinham na conta. Eram levitas. Os levitas não eram da mesma família de Arão, mas não eram sacerdotes. A tribo de Levi foi escolhida para servir o Senhor no tabernáculo, nas coisas concernentes ao tabernáculo, mas Arão foi escolhido como sacerdote, e os seus filhos também. Então, o verso 6 e 7 dizem, Moisés disse para eles: façam isso, peguem incensários. Ora, quem podia pegar incensário era só o sacerdote. E assim mesmo, em ocasiões especiais, façam isso, peguem incensários. Corá e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi.
As palavras de Moisés foram mansas, mas de peso. Quando ele disse, e agora basta, filhos de Levi. Foi a palavra de um homem velho que conhecia muito bem o seu Deus. Moisés sabia da gravidade da atitude dos rebeldes e estava preocupado com o desfecho daquele acontecimento, do que aconteceria com os rebelados. Por isso, a segunda atitude de Moisés diante da rebelião foi de advertência, aconselhamento e buscando restaurar aqueles que haviam se rebelado. Moisés disse a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés advertiu aquele grupo, disse o que eles tinham que fazer. Mas antes disso, olha, aconselhou-os a repensarem aquilo que eles iam fazer, porque ele temia que o pior pudesse acontecer, como de fato veio a acontecer. Então, o propósito era advertir, era aconselhar, era demovê-los daquela atitude por causa do que poderia acontecer. Quando alguém adverte a outrem, não é uma expressão de soberba nem de senhorio, antes denota mansidão. Aquele que, ao ser atacado, procura persuadir o seu opositor do seu erro, revela a verdadeira mansidão. Quem permite que as pessoas permaneçam no erro, sem nenhuma intenção de restaurá-las, mostra que tem um coração duro, inflexível. Exortar não é bem uma palavra, não advertir numa situação dessas seria falta de humildade e revelaria orgulho. Eles querem fazer? Que se danem. Moisés, no entanto, advertiu os que o atacavam e depois deu-lhes uma noite inteira para que eles pudessem refletir e pudessem se arrepender. Moisés lidou com os rebeldes separadamente. Primeiro com Corá, que era levita, e tinha 250 levitas com ele, para reivindicar o direito que eles viam em Arão. Depois ele foi falar com Datã e Abirão. Datã e Abirão eram filhos de Ruben e eram líderes proeminentes, e eles estavam se rebelando contra Moisés, e também contra Arão, mas mais contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Porque Moisés não era sacerdote. Então, estavam se rebelando contra a autoridade dele, contestando a autoridade dele. Então, o que Moisés fez? Moisés adotou a mesma atitude que teve para com Corá, ele quis falar também com aqueles que, junto com Datã e Abirão, haviam se rebelado.
especialmente contra ele. Moisés enviou, então, alguém para buscar Datã e Abirão, mas eles recusaram a vir, não reconhecendo assim a autoridade de Moisés. Não vieram porque, bom, quem é Moisés? O texto diz assim, verso 12, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não iremos. A atitude de Moisés como autoridade foi buscar a restauração, não a divisão, mesmo depois de ter sido rejeitado. Mas aqueles homens rebeldes acusaram Moisés de tê-los tirado de uma terra que emanava leite e mel. Os versos 13 e 14 dizem assim, será que são os revoltosos dizendo, Datã, Abirão e o grupo dele. Será que é pouca coisa o fato de você ter nos tirado de uma terra que emana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Eles acusaram Moisés de uma coisa absurda. No Egito, ao invés de leite e mel, eles estavam debaixo de um jugo duro. Eles eram forçados a fazer tijolos e não recebiam, ultimamente, nem recebiam mais palha para fazer os tijolos, que eram feitos com barro e palha. Aqueles rebeldes não foram diferentes dos 10 espias que anteriormente foram ver como era a terra. Aqueles 10 espias viram a terra e viram a abundância que havia ali em Canaã, viram que era realmente uma terra onde manava leite e mel, mas eles se recusaram a entrar nela e ainda acusaram Moisés. Então, a rebeldia destes havia atingido o ponto, igualmente como a daqueles 10 espias, onde não havia retorno. Então, não restava senão o julgamento. Moisés ficou agora irado e procurou o Senhor em busca de ajuda e revelação dos fatos. O texto, na versão que eu tenho, diz assim, então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor, não atentes para a oferta deles, não tirei deles nenhum só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. A NVI traduz dizendo que Moisés ficou indignado. E nós vemos que Jesus ficou indignado com os vendilhões no templo. E nós temos que entender que muitas vezes nem toda ira, nem toda indignação é pecado. Nós podemos nos indignar contra o mal, podemos nos indignar com a maldade das pessoas, não podemos nos indignar contra as pessoas, mas podemos nos indignar contra o mal que elas estão fazendo. É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, mas ela existe. Então, Moisés, vou ler o verso 15, ficou muito irado, diz essa versão, e disse ao Senhor, não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento, e não fiz mal nenhum a eles. Então, eu não dei motivo para eles estarem fazendo o que estão fazendo. Deus, então, veio para julgar Corá, o principal instigador da rebelião,
Bom, primeiro, eu não pontuei corretamente. Deus veio, então Deus então veio para julgar. Ponto. Corá, o principal instigador da rebelião, seria consumido. Com ele também toda a comunidade que seguira Corá nessa rebelião. Isso nós vamos ver nos versos 19 a 21. Corá reuniu contra eles todo o povo, à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória do Senhor é quando a nuvem descia sobre a tenda da revelação, onde Deus falava com Moisés, e todos sabiam que Deus estava ali de forma visível através da nuvem. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Não foi a primeira vez que Deus disse algo semelhante. Para entender essas palavras, nós temos que entender que Deus é justo. E se Deus fosse julgar a mim e a você, nós já teríamos sido extirpados da face da terra. Porque o que eu e você merecemos, à luz da justiça de Deus, é a morte. Porque todos nós pecamos. Eu não estou falando da justiça do Novo Testamento, através de Jesus. Porque a justiça de Deus em Jesus é que você tem de Deus o perdão quando você se arrepende e Deus declara você sem culpa, não porque você seja inculpável, mas porque você creu em Jesus, que recebeu sobre ele o castigo que nos traz a paz e levou sobre ele os nossos pecados. Bom, mas não é o que nós estamos falando aqui. Então, Deus, olha, afasta dessa gente que eu vou consumir todo mundo. Mas Moisés fez o que faz um intercessor, faz o que deve fazer um líder. Moisés caiu com o rosto em terra e rogou pela congregação. Na realidade, é isso que Jesus veio fazer por nós. Jesus se interpôs diante de Deus por nós e levou sobre ele a nossa transgressão para que nós não fôssemos para o inferno, para a eternidade sem Deus. Moisés caiu com o rosto em terra e rogou pela congregação. O texto diz: Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? Deus atendeu imediatamente o pedido de Moisés. Deus atendeu a oração de Moisés e poupou a congregação, mas ordenou que todos se afastassem das tendas dos culpados, para então julgar Corá, Datã e Abirão. Versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. A terceira atitude de Moisés diante da rebelião foi não ter qualquer espírito de julgamento. Não cabia a Moisés julgar. E Moisés foi o contrário, foi pedir que Deus não fizesse o que ele estava vendo que seria feito. Enquanto Deus se preparava para julgar os rebeldes, Moisés declarou. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Quando Jesus esteve aqui na terra, as pessoas duvidaram do fato
dele ser o Filho de Deus. E ele disse, as palavras que eu digo não são minhas, mas são daquele que me enviou. Eu não estou dizendo o que eu quero, eu estou dizendo o que o Pai mandou que eu dissesse. E Moisés aqui está dizendo a mesma coisa. Nisso vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou aqui obedecendo aquilo que foi me dado a fazer. Moisés, então, não tinha intenção de julgar ninguém que se rebelava contra ele. Moisés provou ser o verdadeiro servo de Deus quando insistiu, versículo 11, que aquelas pessoas não tinham pecado contra ele, mas contra Deus. Ele disse, portanto, você e o seu grupo estão contra o Senhor. Ele disse no caso de Arão, quando ele falou com Corá e o seu grupo. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Não é contra Arão que vocês estão lutando contra o Senhor. E Arão, o que é ele, o que ele é para que estejam murmurando contra ele? Arão era um camarada que já havia pisado na bola tantas vezes, já havia falhado, e era um homem como eu e você somos, sujeito a muitas falhas. Então Moisés está dizendo, olha, não olhem para ele, não tem nada de especial em Arão. Arão é um homem comum como os demais, mas ele não está aqui para fazer o que ele quer, ele está aqui a mando de Deus. Por isso ele disse, portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele, para que estejam murmurando contra ele? Vemos então que Moisés não tinha a menor intenção de julgar. Ele agiu em obediência a Deus, porque era servo de Deus. Ele mostrou não ter sentimentos pessoais, exceto o fato de terem pecado contra Deus. Moisés explicou que o Senhor comprovaria isso através de uma coisa nova. É possível que quando ele estivesse falando, ele nem sabia o que viria a ser dito depois. O profeta, e ele era profeta, fala muitas vezes sem saber o que vem depois, ele vai só falando, ele fala em nome do Senhor. Mas ele diz, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Ele não disse desprezaram a mim, desprezaram o Senhor. Então, Deus executou um grande julgamento para estabelecer a autoridade de Moisés. O verso 27 diz, eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse, nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá
e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo o povo que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Isso Deus fez com Datã, Abirão e o grupo dele. E quanto ao grupo que se reivindicava o sacerdócio, quando eles chegaram diante de Deus para oferecer o que não lhes era permitido oferecer, eles foram consumidos pelo fogo. O texto diz: então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. 3 famílias foram destruídas. 250 líderes foram consumidos pelo fogo. O caminho da rebeldia leva ao Sheol ou ao Seol, ou então ao Hades, são palavras hebraicas para descrever o mundo dos mortos. Rebelião e morte estão ligados. Autoridade é algo que Deus estabelece. Eu morava em Brasília e tive a oportunidade de ver algo bem semelhante acontecendo. Não com a terra se abrindo assim, mas vimos pessoas que amávamos, queríamos, e víamos uma dessas pessoas foi ceifada. Nós choramos, nos angustiamos, mas foi resultado de uma atitude ostensiva de rebeldia, como eu nunca vi. E eu, naquela época, não conhecia essas coisas, mas eu pude ver, pude presenciar. Não vou entrar em detalhes para não dar informações que eu não quero dar. Não quero para não... Porque quem passou por isso sabe, quem estava lá sabia, e eu não sei onde essa mensagem pode chegar. Mas rebelião e morte estão ligadas. Autoridade é algo que Deus estabelece. Todos que ofendem suas autoridades estabelecidas estão desprezando a Deus. Moisés, como autoridade delegada, nunca tinha sua própria opinião, nem um espírito julgador. A quarta atitude de Moisés diante da rebelião foi de intercessão e expiação. Embora toda a congregação de Israel testemunhasse que a terra se abriu e engoliu as famílias rebeldes, embora todos fugissem aterrorizados, seu medo era apenas quanto ao castigo, mas não havia neles o temor de Deus. Eles, ao verem tudo isso, não temeram a Deus. Eles ficaram com medo de serem castigados, mas temor, respeito, eles não tiveram. Eles falharam em compreender Moisés. Seus corações permaneciam intocáveis, inflexíveis, endurecidos. Por isso, depois de uma noite de reflexão, o povo rebelou-se novamente contra Moisés e Arão. Versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Como se existisse neles esse poder de fazer isso sem que Deus fizesse.
Será que eles não entendiam que Moisés não pôde abrir o mar vermelho? Será que eles não entendiam que Moisés não pôde dar a eles água de uma pedra que não tem nada? Será que eles não podiam entender que Deus mandava maná e que não era Moisés? Moisés foi e disse o que Deus ia fazer só. E agora Moisés disse o que Deus ia fazer e eles disseram, vocês mataram o povo do Senhor. Se a pessoa não tem um encontro com a graça de Deus, sua condição interior permanece a mesma. Enquanto ela não encontra o Senhor, ela permanece a mesma pessoa. Então toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão, declarando, vocês mataram o povo do Senhor. Vamos observar agora como essas autoridades delegadas reagiram diante de tal atitude contra elas. Humanamente falando, se Moisés fosse agir na carne, ele deveria ter ficado muito irado contra aquelas pessoas e com um ataque contínuo contra ele. Claramente, o que havia acontecido tinha sido obra de Deus. Por que então murmuraram contra ele? Por que não murmuraram contra Deus, mas contra a sua autoridade delegada? Entretanto, a reação de Deus foi foi mais rápida do que a de Moisés e Arão. O verso 42 diz, quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Ou seja, Deus interveio de uma forma rápida. E Deus veio para julgar a comunidade. Moisés e Arão foram para a frente, verso 43. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, saiam do meio deles. Saiam do meio desta congregação e eu a consumirei no momento. A mesma coisa que Deus havia dito anteriormente. Foi como se Deus dissesse a Moisés e Arão, sua oração de ontem foi um erro. Hoje vou aniquilar toda a congregação. Porque Deus ouviu a oração que ele havia feito no dia anterior. Não obstante, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos pela terceira vez. E sempre que eles o fizeram, foi para interceder pelo povo. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Versículo 45, a segunda parte. O senso espiritual de Moisés era tão aguçado que ele percebeu imediatamente que a coisa ia azedar de vez, que não ia ficar bom o que estava para acontecer. E ele percebeu que só havia uma coisa a fazer, que é prostrar-se diante de Deus e clamar por misericórdia, intercedendo pelo povo. O pecado do dia anterior não fora tão declarado como o do dia de hoje. Depois de tudo que aconteceu, o povo continuava o mesmo. Então, rapidamente, Moisés disse a Arão que pegasse o seu incensário, porque ele era o sacerdote, fosse à congregação e fizesse por ela expiação. O texto não diz como é que ele fez expiação pelo povo. Normalmente, a expiação era feita com o sacrifício de algum animal, que era uma figura do futuro sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com o sangue derramado daquele animal no lugar do pecador.
Não sabemos isso porque o texto não diz, mas diz que ele fosse à congregação e fizesse por ela expiação. Expiar é pedir a Deus o perdão e fazer algo para que Deus se tornasse propício ao povo. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Ele já viu que muita gente ia morrer. Então, certamente Moisés era a pessoa indicada para a autoridade delegada. Ele sabia que consequências trágicas poderiam advir ao povo de Israel. E ainda esperava que Deus fosse gracioso em perdoar. Seu coração estava cheio de amor e compaixão, cheio de misericórdia, o anseio de alguém que verdadeiramente conhece a Deus. Moisés não era sacerdote, foi por isso que ele pediu que Arão fosse rapidamente fazer expiação pelo povo. Arão fez o que Moisés ordenou, versículos 47 e 48. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e vivos e cessou a praga. Cessou a praga quando Moisés intercedeu, quando Arão fez expiação pelo povo, como sumo sacerdote que ele era. Assim temos aqui intercessão e expiação pela culpa. Muitos morreram por causa da praga resultando da rebelião. Versículo 49, ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Se Moisés e Arão não estivessem tão alertas, um número maior de pessoas teria morrido. Conclusão: a graça expiadora que vemos em Moisés foi admiravelmente semelhante à que nós vemos no Senhor Jesus. Sempre preocupado com o povo de Deus, e assumiu a responsabilidade pelos desobedientes e rebeldes. Uma pessoa que só se preocupa consigo mesma e que geralmente se queixa da responsabilidade que tem pelos outros, não serve para representar a autoridade. Alguém que representa a autoridade e nessa posição fica queixando o tempo todo de estar nessa posição, reclamando que está pesado, que não está. Muitos pensam em apenas salvar as aparências. E são extremamente sensíveis às críticas dos outros. Todos os seus pensamentos são egocêntricos, concentrados em si mesmos. Eles só veem a si mesmos, seu próprio umbigo. Moisés, entretanto, era um servo fiel em toda a casa de Deus. Isso é dito na palavra do Senhor. Possivelmente, se a casa de Deus sofresse, Moisés, na sua carne, ficaria satisfeito, se ele fosse agir pela carne. Mas ele não seria um servo fiel. Um servo fiel, embora pessoalmente rejeitado e desprezado, carrega o fardo de muitos. Os israelitas rebelaram-se contra Moisés, mas Moisés assumiu seus pecados. Eles
se lhe opuseram e rejeitaram Moisés, mas ainda assim ele intercedeu por eles o tempo todo. Se nos preocuparmos apenas com nossos próprios sentimentos, não seremos capazes de assumir os problemas dos filhos de Deus. Portanto, confessemos nossos pecados, reconhecendo que somos demasiadamente pequenos e inflexíveis. O desejo de Deus para nós é que tenhamos graça interior, graça que recebemos e que devemos dar. Sejamos pessoas que permitem que Deus julgue todas as coisas e não julguemos ninguém. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Qualquer pessoa que esteja em posição de liderança não tem que fazer nada que Deus não faça ou não ordene que seja feito. A graça para com os outros é o caráter de todo aquele que está em posição de autoridade. Por isso, a benevolência é uma característica da autoridade a quem Deus constituiu como tal. Eu queria que você curvasse a sua fronte e falasse com Deus sobre o que Ele tem falado ao seu coração. Quer você seja um líder, quer você esteja em posição de autoridade, quer você esteja sob autoridade. Na realidade, todos nós estamos sob a autoridade de alguém. E muitas vezes somos chamados a exercer a autoridade no lar, no trabalho, na escola, na igreja. Eu já disse anteriormente, ninguém deve se furtar ao chamado de Deus. Eu estava pensando e refletindo, falei, muita gente talvez tenha medo de ser autoridade, exercer autoridade, liderança. Nós precisamos de líderes. Agora, se você é chamado para ser líder, não fuja. Não há como resistir a um chamado de Deus e ficar bem consigo mesmo e com Deus. Se Deus chama você, aceite. Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você, Ele vai assistir você em cada necessidade, vai capacitar você. Não há nada que Deus peça que eu e você façamos para a qual Ele não nos capacite. Nenhum de nós é capaz em si mesmo de fazer coisa alguma. Nós podemos fazer tudo neste mundo, mas as coisas de Deus só por meio de Deus. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Isso é nada mesmo. As coisas mais elementares nenhum de nós pode fazer para Deus. Por mais simples. Por isso que antes de estarmos fazendo qualquer coisa para Deus, devemos dobrar os nossos joelhos, nos humilharmos, reconhecermos a nossa incapacidade e dizermos, Deus, eu não posso, mas eu quero te servir. Deus, eu não tenho condições humanas, mas eu sei que o Senhor está me chamando e eu vou obedecer. Porque Ele vai capacitar você. Ele vai te usar desde que você se coloque nas mãos dEle. Senhor, eu te peço que Tu recebas a nossa gratidão. Pessoalmente, eu fui muito abençoado com essa palavra, que, em suma, não foi nem minha. E eu não estou aqui para dizer que eu trouxe algo meu. Não, não trouxe nada meu. E se eu disse alguma coisa, e como a forma como eu disse, eu creio com certeza que não fui eu. E eu te peço que o Senhor que
falou, o Senhor que operou aqui agora. Ao Senhor tributamos honra, glória, louvor e adoração. Então, revela-te, como só tu podes te revelar a cada um. E coloca em nossos corações temor. Temor a ti. E que ninguém entenda esse temor como medo, mas como respeito. Sabendo que o Senhor é digno de ser ouvido, atendido, respeitado, honrado. E é a Ti que queremos honrar, exaltar, engrandecer e magnificar. Ao sairmos daqui, Deus, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal. Mantenha-nos bem junto do Teu coração e move o coração do Teu povo para estar aqui, para Te buscar. Quer de manhã, quer à noite. E que o Senhor seja glorificado no Teu povo. Nós Te pedimos, mais uma vez, guarda-nos pelo Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos